Olá, nono ano! Seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática. Sou o professor Altobelli Borges e o tema da nossa aula é racionalização de denominadores. Você já ouviu falar em racionalização de denominadores? Portanto, é um artifício para facilitar as operações entre frações com radicais nos denominadores. Este artifício corresponde em transformar uma fração em outra, equivalente, de maneira que não haja radical em seu denominador. Além disso, a racionalização de denominadores é usada para facilitar os cálculos matemáticos entre frações cujos denominadores são raízes não exatas. Por exemplo, temos aí as frações com radical com denominadores. Chamo sua atenção para as frações cujos denominadores temos raiz quadrada de 2, ou raiz quinta de sexta ao cubo, por exemplo, ou temos índice maior que 2, ou radicais com denominadores com expressões, por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Para cada situação dessas, temos uma estratégia de cálculo. Vamos ao exemplo 1. Racionalize o denominador da expressão. Por exemplo, temos 5 sobre 2 raiz quadrada de 10. Primeiramente, temos que determinar o fator de racionalização, que nesse caso é o próprio radical, raiz quadrada de 10. Assim, nós iremos multiplicar esse fator de racionalização com o numerador e com o denominador da fração. Agora fazemos 5 raiz quadrada de 10 e em seguida multiplicamos os denominadores. 2 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Neste momento, iremos usar uma propriedade da multiplicação de radicais, que nos diz que o produto de radicais é igual ao radical do produto, e ao mesmo tempo iremos utilizar uma propriedade da potência, que nos diz produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes, ficando 5 raiz de 10 sobre 2 raiz quadrada de 10 ao quadrado. Utilizando mais uma propriedade que nos diz quando eu tenho o expoente do radicando igual ao índice do radical, o resultado é o próprio radicando, ficando 5 raiz quadrada de 10 sobre 2 vezes 10, que vai ficar igual a 5 raiz quadrada de 10 sobre 20. Assim, nós temos uma expressão equivalente com denominador racional. Vamos ao exemplo 2. Racionalize os denominadores da expressão. 2 sobre raiz nona de 2 elevado à sétima. Agora, iremos determinar o fator de racionalização de modo estratégico. Vai ficar raiz nona de 2 elevado ao quadrado. Por que ficou 2 elevado ao quadrado? Porque subtraímos o índice 9 menos o expoente 7. Portanto, 9 menos 7 igual a 2. Assim, nós temos esse fator de racionalização, que iremos multiplicar tanto no numerador como no denominador. Usando mais uma vez as propriedades da multiplicação de potência e as propriedades da potência, vai ficar 2 raiz nona de 2 elevado ao quadrado sobre raiz nona de 2 elevado à sétima vezes 2 elevado ao quadrado, que é igual a 2 raiz nona de 2 ao quadrado sobre raiz nona de 2 elevado a 7 mais 2, que por sua vez vai ficar 2 vezes raiz nona de 2 ao quadrado sobre raiz nona de 2 à nona. Mais uma vez, iremos utilizar mais uma propriedade do radical, que vai ficar igual a 2 raiz nona de 2 elevado ao quadrado sobre 2. Simplificando 2 com 2, teremos como resultado raiz nona de 2 elevado ao quadrado, que por sua vez é a expressão equivalente com o denominador racional. Vamos ao exemplo 3. Racionalize os denominadores da expressão. Temos raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Assim, o fator de racionalização vai ser o seu conjugado do denominador. O que seria o conjugado? É apenas substituir o número mais pelo menos, ou seja, você substituir pelo sinal oposto.
e nesse caso é o mais, substitui o mais pelo menos. Assim, o nosso fator de racionalização é raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, no qual vamos multiplicar tanto no numerador como no denominador. Agora, nós iremos utilizar uma propriedade, aliás, duas propriedades dos produtos notáveis. Por exemplo, a primeira propriedade, que é o produto da diferença de dois termos, que nos diz o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a outra propriedade de produtos notáveis é o produto da soma pela diferença, que nos diz que é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado sobre raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Fazendo esses cálculos, extraindo os radicandos da raiz, vai ficar o seguinte: 3 menos 2 raiz quadrada de 6 mais 2 sobre 3 menos 2. No numerador, iremos reduzir aos termos semelhantes, no caso vai ficar 3 mais 2, vai ficar 5, menos 2 raiz quadrada de 6, sobre 3 menos 2, que é igual a 1. Assim, nosso resultado, nossa expressão equivalente é 5 menos 2 raiz de sexta. Agora, nono ano, você seria capaz de responder esse desafio? Eu acredito que vocês são capazes. Deixe sua resposta no comentário. Agora é sua vez de praticar. Ficou com dúvida? Volta à videoaula e assista novamente. Convido vocês a responderem as questões 10, 11 e 12 do bloco 2 do mês de março do material estruturado do MEV. Consulte o seu livro de matemática sobre o tema da aula e responda às atividades. Faça os exercícios propostos com atenção, deixe sua curtida. Muito obrigado pelo seu tempo, bons estudos e até a próxima aula.